Salve família! Hoje vamos iniciar mais um episódio do quadro Curiosidades Eterno Aprendiz e hoje falaremos sobre um assunto muito importante da nossa cultura, os personagens do folclore brasileiro. Como o nosso folclore é muito vasto e tem várias entidades e personalidades, resolvemos fracionar esse vídeo em partes, de modo que possamos abordar a história dos mais importantes deles mais a fundo. A primeira parte você confere agora. Fica ligado. Vamos lá. Hoje vamos começar com um dos mais importantes da nossa cultura e nosso folclore, o Saci Pererê. O Saci Pererê é um personagem muito travesso e muito brincalhão, que brinca tanto com animais quanto com pessoas. De acordo com várias histórias, as principais brincadeiras dele são fazer tranças em rabos de animais durante a noite, esconder alguns objetos e assobiar de uma maneira tão estridente que acaba assustando os viajantes. Gosta também de distrair cozinheiras enquanto fazem a comida de modo que elas queimem e trocar o sal pelo açúcar. O Saci é representado por um menino negro que só tem uma perna e também fuma cachimbo usando uma carapuça vermelha que lhe concede muitos poderes mágicos. O Saci também é o guardião das ervas e plantas medicinais e confunde pessoas para pegá-las de seus terrenos sem autorização. É ele também que concede as técnicas de preparo e sabe também como utilizar todas as plantas medicinais. A lenda do Saci diz que para capturar um Saci a pessoa tem que arremessar uma peneira em redemoinhos de vento e depois de capturar tem que retirar o gorro e prender numa garrafa. Alguns acreditam que o Saci nasce de um broto de bambu e fica lá até os 7 anos. Depois desse tempo, vive mais 77 praticando suas travessuras pelo mundo entre os animais e os humanos, e quando morre, ele se torna um cogumelo venenoso. Mula sem cabeça. Existem algumas versões sobre a origem da mula sem cabeça. Em uma delas diz que a mulher que dormisse com o namorado antes do casamento poderia ser enfeitiçada e virar uma mula sem cabeça. Essa versão da lenda estava ligada a tradições de famílias que buscavam relacionamentos controlados com os filhos. Dessa forma, eles conseguiam manter as filhas dentro dos padrões daquela época. Já outra versão da lenda diz que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com um padre seria castigada e se tornaria uma mula sem cabeça. Com um cunho meio moral e religioso, essa lenda tinha um objetivo de intimidar mulheres que também cogitavam manter um relacionamento amoroso com os sacerdotes da época. Nas narrativas, na quinta-feira, acontecia a maldição, quando as mulheres se transformavam em mulas sem cabeça. Elas lançavam fogo pelo pescoço, corriam no meio das matas e nos campos em disparada. Pela velocidade e o descontrole, as patas delas acabavam estraçalhando tudo que surgisse pela frente, inclusive animais. Esse encantamento lhe desaparecia no terceiro cantar do galo, no momento em que a mulher voltava à normalidade, geralmente muito exausta e também ferida. Para acabar com o feitiço, alguém teria que arrancar os freios da mula ou furá-la com um objeto muito pontiagudo com o fim de tirar o seu sangue, mesmo que fosse apenas uma gota. Esse encantamento geralmente poderia ser tirado pelo padre, que era o amante, que deveria amaldiçoá-la 7 vezes antes de celebrar cada uma das missas. Negrinho do Pastoreiro. O Negrinho do Pastoreiro é um personagem do folclore brasileiro que é muito conhecido na região sul do nosso país. Tem uma origem africana e cristã. A lenda do Negrinho do Pastoreiro, muito provavelmente, surgiu no século XIX. Essa lenda muito antiga diz que no tempo da escravidão do país, um personagem foi um pequeno escravo que sofreu muitos maus-tratos de seu fazendeiro, que era o dono de engenho. Num determinado dia, esse senhor de engenho lhe ordenou que ele cuidasse dos cavalos, mas
um deles acabou fugindo. Quando ele chegou, sentiu falta do cavalo e resolveu castigar brutalmente o negrinho do pastoreiro. Depois de sair em uma busca desesperada pelo cavalo perdido do seu senhor, o negrinho chega a encontrar o cavalo. Porém, o cavalo acabou batendo em retirada numa velocidade muito grande e o menino não conseguiu capturá-lo. Ele teve a ideia de chibatear várias vezes o garoto e depois lançá-lo no formigueiro. Perto de morrer, o fazendeiro resolve deixar o garoto no formigueiro, achando que ele já tinha morrido. Porém, no dia seguinte, o próprio fazendeiro vê o garoto e fica muito perplexo, porque o garoto não tem nenhum tipo de ferimento no corpo, e também estava montado no cavalo perdido, ao lado da Virgem Maria, que agora era padroeira do órfão. Depois disso ele fica muito arrependido e resolve pedir perdão, mas o negrinho apenas sai galopando com o cavalo muito feliz e livre. Em outra versão da lenda, o fazendeiro foi avisado por seu filho sádico que o negrinho era responsável por cuidar de 30 cavalos e deixou fugir um deles. Isso porque estava cansado e achou muito melhor dormir. Ele se acorda atordoado e sente falta do cavalo, mas o fazendeiro já sabia do ocorrido e já ia castigá-lo. Na região sul do país se acredita que se você tiver algum objeto perdido, o negrinho do pastoreiro pode te ajudar a encontrar. Você tem que acender uma vela perto de um formigueiro e fazer uma oração com muita fé e aquele objeto vai aparecer. O Papa Figo. Diz a lenda que é necessário que o Papa Figo coma o fígado de uma criança e por isso ele recebe esse nome, que é uma contratação de Papa Fígados. Isso porque se acredita que ele tem uma doença que vai ser curada se ele se alimentar do sangue e o fígado das crianças. Essa crença popular diz que o fígado é o produtor de sangue e a cura para essa doença seria o consumo de um fígado sadio. Então, o fígado de crianças, por ser mais puro, era o que deveria ser consumido para quem sofria dessa enfermidade. Em algumas versões da lenda, o Papa Figo possuía alguns ajudantes que ajudavam ele atraindo as crianças e os levavam para que se tornassem vítimas dele. Em outras lendas diz que ele mesmo atua capturando as crianças, sendo bem simpático, oferecendo doces, brinquedos ou comidas. O Papa Figo é bem conhecido como um velho bem maltrapilho, corcunda e barbudo que costuma vagar pelas ruas da cidade com um grande saco nas costas, com a intenção de sempre capturar crianças desobedientes e comer seus fígados. Por mais que na maioria dos casos ele realmente tenha uma aparência 100% humana, tem algumas versões da história que dizem que ele possui unhas e orelhas muito grandes e também dentes de vampiro. Mas a unanimidade é que ele sofre realmente de uma doença rara e ele tem uma aparência meio assustadora por conta disso. Corpo seco. De acordo com a tradição popular e as crenças, o corpo seco é o espírito de uma pessoa que recebeu uma maldição pelo fato de ter cometido crimes imperdoáveis em vida. A lenda é mais conhecida em Santa Catarina, São Pedro, Paraná, Minas Gerais e no Nordeste do país, mas em cada local ele tem algumas peculiaridades e diferenças. No Paraná, por exemplo, o corpo seco é um espírito de um homem que não cumpriu uma promessa feita a Nossa Senhora de Aparecida. Quando um homem comete um pecado que não tem qualquer hipótese de ser perdoado por Deus, depois que ele morre, o espírito não é aceito nem Deus, nem pelo diabo. A própria terra rejeita o corpo, como se tivesse realmente nojo do pecador. Então, seu corpo seco só tem pele e osso e sai do local onde está enterrado e fica vagando durante a noite. Quando contava-se essas lendas, os antigos tinham a intenção de alertar o que acontecia se os filhos maltratassem os pais ou o inverso. A mesma coisa acontecia com alguém que maltratasse um padre ou um líder religioso. Os padres sempre foram muito respeitados pelos nossos antecessores. E assim como existia o corpo seco, que era um pecador que depois de morto tinha
o corpo desfigurado e tinha a maldição de vagar, as pessoas que tivessem sido muito boas em vida continuariam com seu corpo preservado e prosseguiriam aos céus. Como podemos ver, por mais que todas as crenças brasileiras do nosso folclore sejam consideradas por muitos pagãs, elas sempre estão ligadas à religião, seja ela o catolicismo, espiritismo ou até as religiões africanas. E essa foi a primeira parte da nossa minissérie sobre os personagens do folclore brasileiro. O que você achou do vídeo de hoje? Deixa nos comentários, nós queremos saber. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, clicar no sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e compartilhar. Até o próximo vídeo. Tamo junto, família!